Boa tarde, mais um episódio aqui direto dos estúdios da Arts Filmes. Boa tarde, Bi, tudo bem? Ah, eu não tô virando ainda, gente, desculpa. Travada a idade. Hoje, Dia Mundial da Criatividade, e a gente aqui com um convidado mais que especial, vereador Bi James. Obrigado, Bi, por você estar aqui, bater esse papo com a gente. Eu que agradeço o convite e num momento tão especial para a Leia Campos, para o Rodrigo, para a Bia, eu que me sinto lisonjeado por esse convite e estar aqui hoje batendo esse papo com vocês. Não só por estar aqui, mas por ser embaixador do Dia Mundial da Criatividade aqui em Mogi esse ano, e a gente está muito feliz com isso, mas a gente... Não, eu ia falar assim, que embaixador engajado, né? Demais, demais. Fica a dica pros embaixadores aí, ó. Olha, gente, Mas vamos agradecer aos nossos parceiros. Eu quero agradecer às 3Ms Produtos Sortidos, ao Glauco Rocha da People Treinamentos, Requena Assessoria, Rede Feminina de Combate ao Câncer, um beijo Taninha, Estúdio de Dança Adriana Labarce e Clínica Mulher e Equilíbrio. Bom, eu fui conversando com a Bianca, falei, a gente quer falar tanta coisa que eu acho que devia ter 3 horas. Mas, vamos lá, vamos falar. Ver se vai dar tempo. Vamos ver se vai dar tempo, senão a gente faz o episódio 2 com ele. Assim, no gabinete foi uma conversa que era de 5 minutos. Durou, verdade. Imagine hoje vai ser melhor. A gente fala pouco. É legal, eu também gosto de Não, ouvir a gente pouco. fala pouco e a pessoa engajada tem interesse, e aí vira uma conversa de horas. Exatamente. É isso que faz a diferença. Bi, primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua trajetória até chegar na política. Legal. Obrigado por essa oportunidade. Vou falar primeiro pelo meu nome, né? Bi James. Você sabe que tá aqui na pauta, tá aqui na pauta. Quer que eu espere essa parte? Então? A criançada lá da minha casa tava perguntando, que nome é esse? Por que Bi James? Vou perguntar. Não, mas tem muita gente, né? Milton Lins, certo? Meu nome é Milton Lins. Sou filho de comerciante, mogiano raiz, nascido na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Estudei a vida inteira na escola pública, da primeira à quarta série. Estudei no Coronel Almeida, depois fui para o famoso Washington Luiz. Estive como diretora a Dona Wanda. Famosa Dona Wanda. E depois fui estudar em São Paulo, fiz marketing na Barra Funda, lá no Uninove. Trabalhei um tempo por lá. Nesse período de faculdade, trabalhei em shopping, trabalhei no calçadão como vendedor. Trabalhei também em empresa, tive a oportunidade de trabalhar na Eugin, na Companhia Suzano. E sempre fui muito engajado em fazer essa liderança, tanto na escola. Eu lembro que teve um período do Washington que tinha o programa Malhação, aquela novela da tarde lá. Malhação, e tava o tema de Grêmio. E aí eu quis levantar o Grêmio na escola. Pô, eu levantei hoje, o pessoal dava risada de mim e falava, pelo amor de Deus, Grêmio aqui no Washington. Foi você que fez isso pra minha filha? Se filha era o Grêmio do Washington Não, Luiz? na época que eu tava lá no Washington, não queriam levantar o Grêmio. Porque não tinha mais gente pra compor, não tinha, eu não conseguia montar uma chapa pra fazer o Grêmio, nem pra fazer concorrência do Grêmio. E eu lembro que, o Rodrigo acho que vai lembrar, o pessoal tirava sarro e falava, Bi, a gente quer saber de Black Knight, cara. Black Knight, mano. Eu quero saber de Grêmio, meu Deus. E aí foi esse período. Então eu sempre tive à frente disso. Quando eu fui trabalhar no comércio, eu ficava à frente da equipe de vendas. Quando eu fui trabalhar na indústria, eu ficava à frente e participando do conselho do sindicato. Não do sindicato, mas quem fazia aquela negociação. Então eu sempre fiquei à frente. E a política vem na minha vida desde muito novo. Porque meu pai, como eu já adiantei, foi comerciante, meu pai tentou ser candidato. E era naquela época que tinha um showmícios, você podia dar régua, camiseta. Então eu e meu irmão, eu já vou falar, eu sou gêmeo, eu e meu irmão acompanhava meu pai. Qual o nome do seu irmão? Meu irmão é Newton Lins. E ele tem apelido também igual você? É o Du. Du Gêmeos? Então, deixa eu só falar já do Bigêmeos, não vai ficar sem sentido. O Bigêmeos é por conta disso. Todo mundo me conhece como Bi e meu irmão como Du. Tá. Ninguém conhece a gente como Milton e Newton. Eu acho que minha mãe queria fazer... isso já era de criança. De sempre. De prézinho. Quem me conhece há muito antes, todo mundo me conhece como Bi e meu irmão como Du. Caramba. Milton e Newton é muito igual, né? Eu acho que minha mãe queria fazer uma dupla sertaneja. Deve ser. Eu sou Bianca e Bruna. Nesse nível aí. Então era sempre Bidu. Bidu. E aí na campanha, se eu colocasse Milton, ninguém iria saber. Se eu colocasse Bi, iria ficar muito vago. Bi o quê, né? Qual Bi? E aí a ideia era para ser Bi do Gêmeos. Igual, por exemplo, Chiquinho da farmácia, Mauro do salão, entendeu? E era para ser Bi do Gêmeos. Para quem visse, falar Bi, qual Bi? O Bi do Gêmeos. Sei. O Bi do Gêmeos.
E aí o nosso líder de partido, até então eu não estava no partido, mas uma liderança muito forte, que é era o atual prefeito de Mogi, Marco Bertaioli, falou, tira o Dô que vai pegar bigêmeos. Nossa, na hora Sábio eu falei, Marco Bertaioli. bigêmeos? Eu falei, bom, mas eu achei que não ia. Eu falei, mas beleza, pô. Se a gente tem um aval de um cara que está sendo avaliado... Vamos escutar, né? Fazendo o seu vamos sucessor. Ouvir, né? Vamos ouvir. E eu lembro que o primeiro nome, Bigêmeos, veio de material de campanha, veio tudo junto, Bigêmeos. Eu falei, não, já tá errado aí, né? Já não é isso. Mas aí, no mundo político, pegou Bigêmeos. Pegou. Bigêmeos, e hoje ficou Bigêmeos. E automaticamente, meu irmão assumiu o do Gêmeos. Ele virou o do Gêmeos, porque até então era do. E ele mudou, colocou nas redes sociais, do Gêmeos, aí pegou Bigêmeos, do Gêmeos, por conta disso. Então, pronto, gente, tá explicado. Tá explicado. Eu tenho o apelido dele de criança e sou Gêmeos. Eu tenho um irmão Gêmeos. Bivitelino, não somos da mesma placenta, mas muito parecido, muito parecido. Lembra bastante, né? Então, e terminando, o mundo da política sempre teve dentro de casa. Meu pai teve essa referência dentro de casa, meu pai apoiava candidatos e meu pai foi candidato. Então, eu lembro muito pequeno, meu pai falando assim, não, vou ser candidato a vereador. E eu olhava e falava, uau, meu pai vai ser vereador. E meu pai tinha um comércio, né? Meu pai é lá do bairro do Piauí. E eu lembro que eu falava, nossa... Criança, falava, meu pai, quase todo mundo vai ser vereador, tá eleito, meu pai tá eleito. Eu brincava assim, e acompanhando meu pai na campanha, tudo. E aí meu pai não ganhava. E eu falava, nossa, por que meu pai não ganha? E depois meu pai não ganhava. Mas só que meu pai chegava em casa e falava, ó, a gente vai apoiar tal candidato. E aí a casa inteira ficava apoiando, minhas irmãs, minha mãe e todo mundo. Só que eu e meu irmão adorava isso, adorava participar, arrumar o material no carro, me acompanhar, meu pai. Só que quando chega na adolescência, eu e meu irmão começa a questionar. Tipo, pai, por que você não apoia tal cara? Ele, não, vai ser esse, mas era o acordo dele. E eu falava, não, pai. Aí eu falava, quando eu votar vai ser diferente, vou apoiar quem eu quiser. Eu até brinco que eu e meu irmão tirou o título de eleitor com 16 anos. Mas eu tirei minha habilitação com 20. Nossa. E é o contrário, né? O homem normalmente com 18 anos já tira a habilitação. Eu lembro que eu fui o primeiro, deu 16 anos, falei, agora eu tenho meu título de eleitor. E fui tirar o título de eleitor. E aí veio meu desejo de ser candidato. Infelizmente, meu pai veio a falecer em 2014. Não viu eu ser candidato pela primeira vez. Mas eu lembro que eu falava pro meu pai, agora eu vou ser candidato. Pensa bem, falei, não, vou ser candidato. E depois, nos últimos anos, meu pai falava, não, vai ser candidato, vai, você tem sua turma, vai que vai dar certo. E aí, 2016 foi a minha primeira campanha, fiquei como suplente. E 2020, minha segunda campanha, deu tudo certo e estou hoje como vereador. Muito bom. É isso aí. E uma coisa que você falou no começo, de ter essa referência e de que no Grêmio, por exemplo, não tinha gente para participar. Que falta faz a educação política, Bi? Eu acho, a gente comenta muito sobre isso, sobre essa questão de que a gente não tem e que a gente deveria ter mais para justamente despertar o interesse das pessoas. Perfeito. Eu acho que eu me apego em 3 pilares que eu sinto falta na educação. O primeiro é um que já é muito debatido, mas ainda não colocaram em prática, foi promessa de muitos candidatos, inclusive do atual prefeito, que é a política financeira, né? A independência financeira do aluno, porque ele não sabe, ele chega com 18 anos, tem seu primeiro emprego e não imagina. A gente não é educado para isso. Então, eu falo dos 3 pilares, a educação financeira, os deveres e direitos constitucionais. Eu acho que o aluno precisa saber do que é o direito e o dever, porque hoje todo mundo fala, é o meu direito, mas poucos falam, é o meu dever. Entendeu? Exato. E o terceiro, o direito político, a participação política. Ele deve saber o que é política, desde a escola, saber como que é, qual o cenário, qual o papel de cada um. O papel do legislativo, do executivo, de diferenciar de quem ele pode cobrar, de quem é o responsável da rua dele não está asfaltado, quem é o responsável do material escolar dele não está bem, da falta de professores. Ele não pode colocar tudo e falar, é culpa do político. Não, E isso eu sinto muita falta. Eu acho que esse tripé teria que estar muito dentro das escolas do ensino inicial, médio e o fundamental. É o que eu acho também. Inclusive, o projeto do podcast nosso, precisamos falar sobre isso, ele nasceu de uma ideia de levar esse tipo de conteúdo para as escolas, né, Bi? Sim. Justamente esses 3 pilares, porque a gente sente muita falta disso e sente a necessidade disso também, né? Eu acho que a gente agora muito assim, perto da escola, né, da educação,
a gente sente, da educação, não a social que a gente faz, mas assim, na educação básica, né? O que a gente vê que é muito, deixa pra lá. Tipo, eles já estão lá, eles já são... Pra quê? Não é nem quem somos nós, mas assim, pra que mexer numa coisa que não vai mudar? Nossa, isso me chateia tanto de ver. E cria esse sentimento de isso não é pra mim. Porque assim, a pessoa não quer se envolver com algo que ela acha que não vai mudar. Nunca. Não, e até quando eu fui eleito, muitos amigos meus da escola mandou mensagem falando assim, cara, você conseguiu. Você sempre falava isso. Eu tenho um amigo meu que está na Irlanda, ele me mandou uma mensagem e falou, cara, eu lembro de um trabalho teu que você falava do Fernando Henrique Cardoso na escola. Olha. E hoje você que está como vereador. Mas o que me entristece é esse sentimento de, tipo, uau, você conseguiu. É como se fosse, uau, lá é intocável. Você está em um lugar que na escola pública, ou quem não fala de política nunca vai chegar. E não é, né? Não é. E isso se torna um problema, porque a frase conhecida, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta de política. Exatamente. Entendeu? E isso não pode acontecer. Dentro da escola, o aluno tem que ver e falar assim, pô, eu quero ser político, quero ser médico, quero ser bombeiro. E, na verdade, a gente faz política sem ser político todos os dias. Isso que as pessoas têm que entender. Em tudo, né? em todas as profissões, tudo. Eu brinco e tem muita gente que ainda fala comigo, eu não gosto de política. Eu falo, pô, mas você está conversando comigo, é política? Cara. Não, eu vim conversar com um amigo. Mas, cara, as suas amizades são política. Entendeu? Você tem que entender isso. E as suas não amizades também. Perfeito. Né? Porque eu acho que você usa muito mais o fazer política assim quando nós não temos opiniões parecidas, nós temos um problema e a gente precisa resolver aquilo. Com certeza. Então você se coloca à disposição para uma resolução. O que eu vejo hoje assim é que não tem essa conversa, ninguém mais está querendo conversar. Eu quero impor a minha verdade para você sem que a gente chegue a lugar nenhum. E muitos estão fazendo política só na sua bolha, né? Exato. E aí você acha o certo. É igual eu falar que 1 mais 1 vai ser 3. Aí eu tenho o pessoal ao meu redor que fala, uau, é 3, é 3. Aí eu fico, eu estou certo. Meu público fala que é 13, não é assim. Eu acho que esquece o papel principal de quem está na política, que é fazer por toda a população, né? Perfeito. E aí eu entro nessa. Qual é o papel do vereador na cidade, Bi? Então, isso é muito importante. O vereador tem o papel de representar a população. Tem muita gente que fala assim, pô, não é o papel do vereador tampar buraco. Não, o vereador nunca vai tampar o buraco, nunca. Mas o vereador é a voz de cobrar o poder público, cobrar o executivo de tampar o buraco. Muitas vezes o munícipe não consegue ter o acesso com o secretário, com o coordenador, com o diretor, vamos supor que eu estou dando exemplo do buraco, do diretor de asfalto. Ele não vai ter esse contato. O vereador, sim. O vereador tem contato. O vereador sabe os caminhos, né? A cidade está se gastando em asfalto, quanto que a cidade vai gastar, qual que é o orçamento anual. E o que aconteceu aqui em Mogi, por isso que a gente está tendo o maior recap da história da cidade, quais os convênios estão acontecendo. Os vereadores votou. Eu votei a favor de um convênio que, junto com o governo do estado, que a cada 1 milhão investido pela cidade, tinha mais 1 milhão do governo do estado. Então, isso é a representatividade. É o município fala, pô, eu tenho um buraco aqui. Não, a gente vai lá cobrar, porque eu aprovei, eu votei, eu sei como que vai estar o orçamento do ano que vem em infraestrutura da cidade. Então, e não pode se confundir. O vereador não vai tampar o buraco, não vai fazer muro, não vai cortar mato. Mas só que o vereador tem um conhecimento das pessoas que estão com aquela pasta e do que está sendo investido e caso tenha algum convênio, algum financiamento, também da competência do vereador. Não só de cobrar, mas de saber como cobrar, né? De ter o conhecimento de quem cobrar, do porquê cobrar. Ali eu posso cobrar mais porque eu sei que está sendo investido, então tem que fazer. Perfeito. É igual o caso de calçada. Muitas vezes o pessoal pede, Bi, a calçada da minha rua. Aí a gente tem que explicar, pera, a calçada já é da propriedade, de competência do proprietário. Não é? Aí tem que ter essa conversa, senão cai tudo no mesmo saco, a culpa é de política. Mas acho que um dos papéis também é dar essa informação, porque muita gente não tem informações do papel hoje de cada um, ainda eu né? acho que porque... Engraçado que essa coisa da calçada todo mundo fala, né? Ah, por que não... Olha essa calçada horrorosa. Eu falei assim, então, gente... A lei, quando você entende, você fala, a lei aqui, aquilo é do proprietário, quem tem que
tem que arcar com aquilo é ele. Então. Então, assim, é ele que vai ser multado, é ele que vai ter um monte de coisa, vai E ser aí, autuado. o que o Rodrigo colocou, dá essa explicação, porque às vezes, aí ele pega só essa informação, que a calçada é de responsabilidade do proprietário. Aí chega o SEMAI, abre um buraco lá e deixa. O que o proprietário vai? É da minha responsabilidade. Não, nesse caso não. Aí Nesse não. caso é o SEMAI. Exatamente. Se for a Secretaria de Infraestrutura, é da Secretaria. Se for a Comgás, fazendo gás, que é a responsável aqui na nossa cidade, é da Comgás. E aí também é a hora de... Eu estou dando um exemplo. Se o SEMAI deixa aberto lá um buraco na calçada e ele vai embora, É a hora o de vereador cobrar. também é cobrar. A gente vai lá e cobra. Fala Então, que mas são coisas tão pequenininhas que criança aprende na escola. Se você ensinar, a criança vai saber, porque ela sabe que tem que separar o lixo, não sei o quê. Por quê? Foi feita, acho que desde a nossa época, assim, de escola, começou a ser ensinado que você tinha que separar o lixo, Sim. que tem o reciclado, que tem, né, o comum. Então, se a gente faz isso aqui, ó, na base, é tão mais fácil. o investimento na você- educação, o fruto é inexplicável. Não? Você não vai achar nada de impacto na sociedade que não passe pela educação. Exatamente. Possível. A gente tem uma pergunta sobre isso, né? Sobre as comissões, não tem? Que Manda ele bala. participa. Pode- Que comissões você atua hoje dentro da Câmara e o que elas fazem? Perfeito. Para que elas servem? Hoje eu estou na comissão a principal comissão da casa, que é a Justiça e Redação, é a famosa CCJ. Essa tem todas as esferas, lá em Brasília tem, no governo do estado também tem. Essa comissão é a que dá um parecer jurídico sobre qualquer projeto, tanto do prefeito quanto dos vereadores. É a comissão que todo projeto tem que passar, independente de qual seja o projeto, passa. A gente chama da comissão número 1. Porque vai ver se tem, se é constitucional ou não, se existe alguma irregularidade, se é da competência do vereador ou do prefeito, se o prefeito está se antecipando ou colocando algo errado, vamos falar assim, no seu projeto. Então, essa comissão, eu acredito, e muitos dos políticos colocam como a principal comissão da casa. Eu estou nessa comissão, que é de Justiça e Redação, e a gente até brinca, que foi um privilégio no primeiro mandato, no primeiro ano de mandato, porque eu fui lá representando o partido, e estou no terceiro ano de mandato, e eu passei os 3 anos nessa comissão. A primeira foi um convite, a segunda e o terceiro foi pelo bom desempenho. Eu não coloco a vaidade à frente, nem o ego à frente, independente do projeto, que passe lá, eu coloco o meu parecer e dou continuidade, caminho pelo projeto. Não faço o que outros anos eram feitos, que era de negociar. Pô, eu tô com um projeto meu aqui, aprova, que eu aprovo o teu, e a gente caminha. Não, Mas independente do projeto, só passa. fazendo um parênteses, a gente fala muito sobre isso também. Eu enxergo um grande problema dentro da política, o ego e a vaidade. Nossa. Não, com certeza. Né? É uma eu doença, acho né? que É uma é um doença. problema gravíssimo que a gente impressionante. enfrenta, é isso. Vocês sabem, eu tenho como o líder do nosso partido, o líder nosso do PSD em Mogi, do estado, o Marco Bertaoli, e ele sempre fala comigo, ele fala assim, ó, não deixa o ego te consumir, não deixa o ego te pegar, porque isso é um grande problema na política, é um grande problema e a gente assiste. E, infelizmente, Rodrigo, tem hora que você fala, não, eu não vou, eu quero debater mais, aí é a hora que você tem que sentar, ter uma equipe que te ajuda e falar, pô, Respira. é o ego, não é o ego te levantando, é a hora. Pô, não. É um exercício diário, né? Porque somos Diário. seres humanos e... Diário e principalmente quando você, vamos falar assim, tem um tombo em um projeto seu. Aham. Entendeu? Aí é a hora de, nossa, então eu não vou mais passar o projeto dele. Fala, não, peraí, calma. Eu tenho que ser imparcial. Se ele derrubou por um motivo de ego, o erro tá lá, não tá aqui. Aham. Entendeu? Mas eu até coloco, eu que acompanho as outras legislaturas da Câmara, Aham. eu vejo um avanço muito positivo, porque comparar esse mandato de 2021 a 2024, comparar os outros mandatos, é o mandato que mais teve aprovação na Câmara dos vereadores. Que bacana. Eu sou um vereador de primeiro mandato e tenho 6 projetos aprovados. Que incrível. O meu 6º, que é o reconhecimento aqui na cidade como o Dia da Criatividade no dia 21. Ah, que alegria!
eu queria dar spoiler semana passada, o Bianca quase me matou, não Nossa, deixou. essa eu falei assim, se você falar antes do Bi vir aqui, Bom, vamos falar de Dia Mundial da Criatividade, desculpa então. atrapalhar. não, Que isso, me que empolguei, isso? me empolguei. Não, é. Ele Ah, é demais, verdade, ele calma, demais, calma. desculpa. Pera. É. A segunda comissão Vamos lá. que eu faço parte, que é o Esporte e Cultura, aqui também da Sim, cidade. sim. Essa daí eu até tentei ficar como presidente e ainda tenho a vontade de estar à frente dessa comissão. Quem mais tá nessa comissão, Bi? Vou falar da Justiça e Redação, que foi a primeira que a gente bom. comentou. Hoje eu estou lá, Fernanda Moreno, Sim. pelo MDB, tá o Lucareschi, pelo PV, o John Ross, que é pela bancada do Podemos. E o Edu Igues, que é do PT. Aí eu tô na comissão de esporte, que tá eu, Mauro do Salão, Tá. o Edinho do Salão, Uhum. o Eduardo Ota, o professor Eduardo Ota, e o pastor Oswaldo. Nessa comissão de esporte, eu falo que eu quero ficar um pouco à frente, eu queria estar na presidência e vou tentar galgar no ano que vem, pelo motivo que é uma comissão que eu acredito que deveria separar, porque tá esporte isso e que eu ia cultura, falar. Uhum. tá esporte e cultura junto. Eu acredito que a cultura poderia estar andando mais próximo da educação, e muitos dos últimos presidentes da comissão, não que fez um trabalho ruim, nem um pouco, não estou colocando isso, mas foi muito ligado e voltado ao esporte. E eu acabo vendo a cultura um pouquinho de lado. Entendeu? Você pega o Furlan, hoje é presidente da Câmara e faz um ótimo trabalho como presidente, mas era alguém ligado ao esporte. Sim, Eduardo sim. Ota, tá pelo seu segundo ano. Mesma coisa. Professor de Educação Física. Professor de Educação Física. E aí a gente não vê a cultura tendo Poderia ter um destaque entendeu? maior, é. E aí a cultura anda muito lado a lado com a educação. Com certeza. Um povo sem cultura não tem o seu futuro. Com certeza. Entendeu? A gente usa a gente cultura, bate, né? exatamente. A cultura e a educação como ferramenta-chave, assim. Eu aponto como algo que tenha que se mudar nessa comissão. Eu acredito que poderia mudar, separar ou colocar a cultura na educação até, mas vamos acompanhando. Essas são as duas comissões que hoje eu estou fazendo parte. Excelente. De aproveitar de cultura, antes da gente entrar no que a gente quer falar, você também é do Frenéticos, né? Perfeito. Conta pra gente esse projeto aí, como que... Cara, é um projeto... O que é, como que funciona? Eu brinco que é um filho. Aham. Cara, literalmente, Frenéticos, pra mim, mudou minha vida. Sim. Mudou minha vida. E foi uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. Você lembra de um bloco de carnaval chamado Vai Quem Quer? Que Claro, né? Imagina. era gigantesco, do até então deputado Gondim. E eu ia muito brincar lá no Vai Quem Quer e tal. Nossa, eu esperava ansioso pelo Vai Quem era Quer. muito divertido. E o Frenético surge de uns amigos que sabem dessa ansiedade de chegar ao carnaval. E fala assim, pô, vamos buscar a camiseta lá no Vai Quem Quer. E a gente vai buscar e não tem mais camiseta, que acontecia isso todo ano, Todo ano, é verdade. Era lotação. Aí a gente chegou lá e não tinha camiseta. Falei, pô, voltou pra... Aí eu lembro que eu que fui buscar as camisetas pra galera. E eu voltei e falei, pô, pessoal, não consegui camiseta, vamos ficar sem camiseta. Tá? Que pena, mas a gente vai lá e tal. Aí meu irmão já tinha falado disso, pô, porque vocês não fazem alguma coisa de vocês? Aí eu cheguei pra galera e falei, galera, vamos fazer a nossa camiseta, vamos fazer o nosso jeito pra brincar no Vai Quem Quer. Tá. A nossa intenção era ir no Vai Quem Quer. Pô, vamos fazer, e o nome? E aí, na época, de adolescente, a gente tinha muita mania de falar Frenéticos. Um exemplo, eu vou no podcast lá com o Rodrigo Cabê, vai ser Frenéticos. Era mesmo. Eu fui no podcast, nossa, o papo foi frenético. E a gente tinha esse bordão frenético entre o grupo. Aí a gente foi e falou, pô, então vamos colocar só os frenéticos. Vamos, aquela brincadeira. Mandou fazer uma camiseta de algodão e tal. E aí surgiu o símbolo dos frenéticos, a gente não tinha como levar bebida dessa turma. Pô, como que a gente vai levar? E uma amiga nossa, a Fúvia, ela foi e falou assim, pô, se a gente fizesse igual o Jackass, pegar um carrinho de supermercado e colocar a bebida lá dentro, vai ficar fácil de empurrar, não vai ter peso, as meninas ajudam. Falei, demais, perfeito. A gente colocou lá com isopor no carrinho, encheu de bebida. E aí a gente começou a falar para os amigos, a gente vai fazer a camiseta, tal. E era um grupo de 9 amigos, resumindo, 24 compraram a camiseta. E até hoje eu não sei. Isso em que ano? Em 2010. Tá. Até hoje eu não sei. A gente começou a vender as camisetas e tal. E alguém chegou e falou assim, a gente vai se encontrar lá no Bar do Piauí, que é o bar do meu pai. E alguém falou para mim que estava organizando, falou, vai ser lá no Bar do Piauí que a gente vai se encontrar, né? Falei, boa ideia. Eu falei, vai ser lá no bar. E a gente se encontrou lá e a gente ficou se divertindo, brincando entre nós. A gente não foi pro Vai Quem Quer.
Ficou uma Ficou lá. brincadeira nossa. A gente andava na rua e voltava pra frente do bar. Andava na rua e voltava pra frente do bar. E aí, deu meia-noite, o bar fechou. Não tinha pra onde ir, cada um foi pra um lugar. No dia seguinte, nossa, que delícia, que legal, mano. Aí, pô, você tem que fazer ano que vem, você tem que fazer ano que vem. E aí, no ano seguinte, eu falei, vou tentar fazer. Chamei, bom, já foi aquele boom. Um monte de gente querendo ir. Eu lembro que eu cheguei pra um dono de balada. Falei, eu tenho um grupo de amigos e tal. Você deixa o pessoal entrar de graça? Ele, não, deixa, pode trazer todo mundo. E aí foi o primeiro ano que teve abadá mesmo. A gente mandou fazer um abadá verde, porque o primeiro era camiseta de algodão na tela. Um negócio bem simples. E aí depois daquilo foi dando certo. Foi fazendo mais um ano, mais um ano, mais um ano. Aí virou a festa só do frenético. Aí só entrava de abadá. Aí explodiu. E aí esse ano ficou 2 anos parado, 2021 e 2022 por conta da pandemia. 2023 a gente voltou. E aí voltou os frenéticos. Sucesso! Depois de 12 anos. Estourado, 12 né? anos. Não, sucesso. Esse ano foi... E virou uma brincadeira, assim, que eu falo que mudou minha vida. Porque, cara, eu conheci muitas pessoas. E começou a ter... Aí teve a parte que a gente começou a ajudar pessoas. O frenético tem a parte social. A gente ajudou muito tempo com fralda geriátrica. A gente continua ainda juntando a fralda geriátrica. Uma parte da venda dos abadás é destinado para cunho social, então teve agora um evento sensacional. Então, aí o Frenético começou a fazer isso, tem mais eventos. Teve o Freneticamente Criança, uns anos atrás. Esse ano a gente retomou, fez o Pagode no Teatro. Pagode no Teatro, foi incrível. lindo. Totalmente diferente, né? A gente ficou... Não, foi... Aí tem esse Frenético, ficou uma coisa à parte do Bigêmeos, assim. É muito ligado, todo mundo sabe. Mas o frenético tem como se fosse uma vida sozinho, própria. Tem uma vida própria. Foi o carnaval gerando criatividade, aliando com o social. Não, né? totalmente criativo. Tudo que eu gosto. Bagunça, carnaval, Alguém cultura leva e criatividade. Olha, se alguém me vem em algum canto assim, olha só quem me levou. Não, já tá aqui, a Natati, que tá me acompanhando. Vocês são convidados dos frenéticos. Ano que vem vou mandar o abadá de vocês aí. Muito obrigado. Quero ver vocês lá pulando carnaval. Adora carnaval, Nossa, gente. eu sou o louco do carnaval. E o legal do frenético é que são temas criativos. Todo ano a gente brinca com tema. Pô, a gente já teve tema que nem... Lembra quando tava o surgimento do Uber? Sim. E tava aquela briga de Uber e táxi. E a gente falou, pô, a gente vai colocar. E eu vou como? Porque todo mundo brigava. Ouvia os taxistas e ouvia quem eram os motoristas de aplicativo. Sim. E não ouvia a população que usava. E aí a gente fez o nosso abadá. E eu vou como frenéticos e eu vou como. Eram 2 carrinhos, um de Uber e um de táxi, para questionar a população. E aí, eu vou como? E a gente já entrou nesse tema. Uma provocação política ainda. Nossa, e já entramos... Carnaval tem isso, né? Esse tema, já entramos em temas sociais de quando o preconceito, a gente sentiu que 2020 estava muito forte. E a gente fez o frenético, soltou todas as cores, fez um abadá muito colorido mesmo, de respeito mesmo. Tanto respeito a religiões, respeito a orientação sexual, respeito à sua classe social, respeito aonde você nasceu, nordestino ou gaúcho. Então o frenético usa temas bem criativos e também de E eu acho bacana reflexão. porque você mexe com um ponto que todo mundo gosta, que é se divertir, e aproveita o gancho para falar de coisas importantes, né? Eu acho que isso que é fundamental. Aliás, o papel do carnaval é esse, né? Eu acho. Que é você fazer essas provocações. Porque durante o ano parece que você anestesia, né? É o que a gente falou. Você fica na sua bolinha, do seu ladinho, não sei o quê. Aí no carnaval joga umas coisas assim que tudo repercute para que você pare um pouquinho, pense, veja o que você acha daquilo. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Eu acho que isso que é importante, você falar, você brincar, festejar, mas nesse brincar, festejar, você consegue colocar outras coisas importantes. Você consegue colocar uma ação social, você consegue passar uma mensagem, uma reflexão. E você atinge pessoas que você não atingiria só numa ação social, por exemplo. Né? Então acho que isso que é bacana. Pode me inscrever aí na comissão organizadora aí, que eu adoro essa bagunça pré-carnaval também. Convidado você. Eu sou cara de pau mesmo, né? A Bianca passa cada vergonha aqui comigo. O vermelho não é blush, não, galera. Ô, Bi, vamos falar. Você claramente, por tudo que a gente já conhece, por tudo que você falou aqui, você é uma pessoa criativa desde sempre, porque você vem criando e inovando dentro ali da sua realidade, nas coisas que você se interessava em fazer. E aí chega 2 malucos no seu gabinete e fala, vem ser o embaixador do Dia Mundial da Criatividade. Como que é
Cara, Como foi? na verdade, Foi pra quem você. fez a ponte mesmo foi a Neuza, né? Sim, um beijo pra Neuza Marialva. A Ai, Neuza é ó. nossa mãezona. Nossa, a Neuza, uma mãezona minha. Eu tava falando aqui antes de começar que ela realmente foi uma mãezona pra gente. Desde Ela o ainda tava comecinho. na Secretaria de Assistência e ela sempre com aquele jeitão dela ligadona, sempre. Não, dá pra fazer assim, fala com Eu falo que na fulano, vamos prefeitura fazer eu assim. nunca consegui terminar uma reunião com ela sentada. Na sala, era Na sala dela. eu falei isso, era nos corredores, né? Ela fala assim, pera, fala com tal pessoa. Já chamava aqui, já enfiava a gente em algum lugar. eu- Era Incrível. assim que fazia. Eu sou suspeito de falar da Neuza, porque, a Neuza, ela cuida de uns detalhes. Um exemplo simples, Ela né? pensa. Sábado eu tava numa agenda, eu tinha o estacionamento, ela viu que eu tava sem assessoria, porque foi uma coisa pessoal minha, de querer ir lá no Akimatsuri. Sim. Ela já chega e fala assim, cadê seu estacionamento? Aqui, ó, já tá aqui seu estacionamento livre. Aí, cuida, James, eu levei você lá no Lions, o pessoal quer te conhecer. E eu que ainda estou começando nessa vida política, e ele já tem uma bagagem bem extensa, Ela você vê que direciona. toda vez ela tá trazendo... Não, e é uma escola coisa. sensacional, né? Então, aí a Neuza fala, Bi, eu tenho um pessoal para te apresentar que é a sua cara. Tudo bem, Louco. falou assim, Tá bom, vamos pô, eles falam de criatividade, são embaixadores, são os organizadores de um evento e tal. O que você acha disso? Aí eu falei, pô, criatividade eu acho que tem tudo a ver com o nosso gabinete, até pela forma que a gente faz campanha. Olhei e falei, não, me passa o telefone, eu quero sim. Vamos conversar com ele. E aí aparecem os dois abençoados falando de criatividade e eu acho que eu acredito muito em Deus. Sim. Eu acredito que Deus coloca pessoas em nossos Sempre. caminhos Não é por por acaso. propósito e não é por acaso, É. é porque vai dar fruto. E aí foi aquele... Não, e a gente chegou despejando um monte de informação, né? Porque era pra ser só sobre isso, a gente já falou da trajetória do Instituto inteira. Não, quando eu vi, eu falei, cara, não, isso daí, no final, se vocês foram com a intenção de ser ajudado, eu acho que eu que estou sendo ajudado, estando junto do Leia Campos, entendeu? Na hora que vocês saíram, eu falei, pô, a gente tem que colocar isso aí pra frente, tem tudo a ver com o nosso gabinete, tem tudo a ver com o que eu acredito, de se inovar, de se reinventar, de ser criativo no dia a dia, em todos os aspectos, em todos os cenários. Falei, não, vamos abraçar, e eu até agradeço publicamente aqui o convite que vocês fazem para mim, pelo gabinete, estar junto nessa trajetória fantástica da Leia Campos e do dia E da gabinete criatividade. engajadíssimo também. Eu ia falar isso, a gente que agradece muito, porque não só você topou ser o embaixador, mas você resolveu participar ativamente do evento e entender qual era o nosso trabalho e apoiar. Isso pra gente tem um valor tão grande, né, Bi? Muito. Porque são 5 anos, completando esse ano, 5 anos de trajetória, e que não é fácil, e que muitas vezes a gente tem porta fechada, às vezes de poder público, de tudo isso. É uma dificuldade. Quando, na verdade, a gente tá aqui para caminhar junto, porque a gente tá com um propósito que é Parceria. melhorar a cidade, melhorar a vida das pessoas que estão na cidade. Então, quando a gente encontra alguém do poder público disposto a somar com a gente e que enxerga que a gente está com o mesmo propósito, isso pra gente não tem preço, de verdade. Não, fora como depois eu fui procurar mais para escrever sobre o Dia da Criatividade. Você vê o quanto outras cidades eles estavam à frente, Engajadíssimos, eu muito lembro à que frente. vocês falaram para mim, pô, Guararema acontece. E a gente foi procurar Guararema, pô, aí encontrou Campinas, Caxias do Sul. Você vê que o Não, Sul e tá muito engajado E eles nisso. fazem eventos grandíssimos, assim. A gente tava dando uma olhada na programação semana passada, né? Tem eventos, assim, gigantes Que viraram acontecendo. festivais, Festivais assim, em E se em você cidades. perceber, a criatividade nunca foi tão importante e observada quanto nos últimos dias, nos últimos anos, por conta da pandemia. Todo mundo teve que se Todo mundo reinventar. teve que se reinventar. Ou você e é até criativo. depois, todo mundo fala assim, teve que aprender a vender na internet, ser criativo. As lives, criativo. Depois... Porque não é só vender e aparecer na internet. Você tem que ser diferente. Perfeito. Né? Um exemplo que eu dou aqui de Mogi de criatividade. Mogi foi uma das primeiras cidades a ter o agendamento da vacina. Sim, Teve que sim. ser criativo porque abriu vacina, dava aquelas filas quilométricas, entendeu? A criatividade teve que ser assistida e ser vivenciada nos últimos anos muito forte, muito forte. E a criatividade foi algo que, se você parar e sentar, você vai falar rapidamente do que foi criativo Com e certeza. que teve iniciativas criativas para esse momento de pandemia. A economia criativa,
eu vou bater sempre nessa tecla, que a economia criativa, ela é um guarda-chuva gigantesco. Então, assim, todo mundo fala assim, é cultura e economia criativa. Não, a economia criativa vem antes da cultura, né? Então, verdade. é uma coisa, assim, que cobre tanta coisa, que sombreia tanta coisa, que a gente precisa colocar a luz nisso, né? E quem tem destaque são os mais criativos. Não tem jeito. Em qualquer Não área. tem como, Em qualquer área. Você vê, pô, aquele cara, Steve Jobs, né? O cara foi criativo, cara. Sabe? Tipo, tudo Bill Gates, o cara é criativo. Um presidente, independente do segmento partidário. Mas o cara é criativo. Campanhas, tanto eleitoral, campanha de conscientização, tem que ser criativo. Tem. Então, e eu, formado em marketing, falar de criatividade eu uma adoro. delícia, né? É por isso que a gente gosta, delícia. viu? Por isso que a gente gosta. Eu vou trazer meu diploma daqui a um tempo pra vocês, tá? Tá pago o curso, viu, gente? É só eu fazer. Ô, Bi, e fala então desse projeto do dia. por favor. Não, cara, é uma honra saber que a partir de agora Mogi também é considerado e tem o reconhecimento do dia 21 de abril como o dia da criatividade. E mostra que Mogi também tem o seu protagonismo graças a pessoas como Rodrigo e Bia, que aflorescem esse assunto na nossa cidade. Como eu falei, se você pegar o Sul, que muita gente coloca como parâmetro de desenvolvimento, Sim. são cidades que têm o dia da criatividade. E o dia da criatividade não é imposto politicamente pelos parlamentares, mas sim vocês sabem muito bem, mas foi a ONU que estipulou essa data como dia mundial, não é só o dia, não é Quem só Mogi. somos nós contra a ONU? Entendeu? E eu fiquei muito lisonjeado de poder apresentar, correr atrás e colocar o nosso gabinete à disposição. E o principal, ter outros vereadores acreditando e colocando isso à frente. Porque foi um projeto muito apresentado e num prazo de 45 dias ter essa aprovação, de ter passado pelas comissões. Eu brinco que foi aquele projeto que tem que colocar debaixo do braço. E foi pegando as assinaturas. Sala. E o que o pessoal achou? No começo não entendia. Achava que era... muito disruptivo, né? Quando você fala, o dia da criatividade, acha que é tipo assim, o dia, sei lá, dia do alfinete. O dia em Mogi tem o dia do encontro de Fusca, que tá no calendário da cidade também. E o dia da criatividade não tava, gente. Então, aí tipo assim, é mais um dia do Fusca, brincando. Eu falei, não, isso aqui é totalmente diferente. E quando a gente começa a explicar o que é o dia da criatividade, quem foi que propôs o dia da criatividade, por que tem, e onde tem cidades que já colocaram como né? o dia da criatividade, eles começam a interessar e começam a falar, como que isso não tinha em Mogi? E o principal, explicar que já acontece em Mogi. Exatamente. Que não é algo que vai ser agora, não vai ser a partir de 2023. Que é dois doidos, já começaram a fazer isso já acontece. E aquele finalzinho que eu falava, tipo assim, independente do seu voto, independente desse projeto, o dia já está acontecendo. Mogi já tem como dia 21 o dia da criatividade. Tem desse argumento. Aí, não, vamos, vai e passou. E o que isso impacta, então, para a cidade? Isso entra no calendário da cidade? Entra no calendário da cidade e até futuramente em emendas parlamentares a gente consegue uma brecha do governo do estado, cultural, da educação, para fomentar, para ainda a gente ter isso daí cada vez mais aquecido em nossa cidade. Isso que é o principal. Acho excelente. E é o que a gente fala, independente da gente pegar para fazer, a intenção disso, eu acho que é que todo mundo se mobilize nessa data em prol do Dia Mundial da Criatividade, né? Eu já coloquei isso daí, por mais que eu sou embaixador em 2023, eu vou levar isso daí comigo e até é uma das pautas do gabinete no ano que vem, tentar trazer algum recurso, alguma emenda parlamentar do Estado. O impacto econômico que a criatividade gera para a cidade, né, é surreal. Não só para a cidade, né? A gente teve um dos debates do Dia Mundial da Criatividade, foi com uma especialista nisso, a Rose Meusburger, que realmente ela estava falando do impacto da cultura na economia. Tá liberado hoje. Então ela fala de porcentagens que movimenta assim, economicamente, que ultrapassam grandes áreas da economia. Se eu estiver né? falando besteira, Rose, vamos, mas a cada R$1
volta a 1,60. Então, assim, isso agora, sem fazer nada. Então, imagina com recurso, com visibilidade, quanto a gente não pode trazer de ganho monetário para a cidade, para o Alto Tietê, né? Focando nas áreas criativas. Né? E também eu acho que tira algumas pessoas, ou o jovem principalmente, da sua caixinha. Às vezes o cara é criativo e fica pra ele. Ai, joga essa caixinha fora, gente. Já deu essa Mas caixinha. ele precisa ser provocado. Isso, quando ele vê um evento que vai acontecer e vê mais um ano acontecendo, sendo um dia que está entrando no calendário da cidade, ele começa a falar, pô, isso daí tem oportunidade. Tem oportunidade. Ele vai assistir um painel e fala, pô, cara, eu posso falar, eu posso ter a minha criatividade, vamos falar assim, explorada. Então é muito importante o que vocês fazem e o que vai ser feito daqui para frente. Eu acho que é muito importante a gente cada vez mais fomentar, cada vez mais colocar em destaque. Assim, dá porque a gente está plantando, né, a sementinha. Assim, no estômago, né? Aqui esquenta, aqui gela. Não, mas é incrível. Nossa, a gente só tem a agradecer mesmo por você abraçar essa causa e fazer, pela importância que ela tem. E uma coisa que é engraçada, muitos vereadores também falavam assim, nossa, mas isso não já é em Mogi? Quando eu falava onde tinha algumas cidades, pô, tem Caxias, tem Campinas, nossa cidade vizinha aqui, Guarulhos, Guararema, tal. E mas não tem em Mogi? Eu falava, então, não tem. Porque se você olha pro tamanho de Mogi, você fala, né? E Mogi tem que estar eu sempre falo isso, Mogi tem que estar no protagonismo das cidades do Alto Tietê. Com certeza. Não tem como, a gente tem que brigar ali com Guarulhos, porque Guarulhos, de uma certa forma, faz parte do Alto Tietê, pelo consórcio do Condemate. A nossa briga é com o Guarulhos. A gente não tem que ficar atrás, não menosprezando as outras cidades, nem um pouco, mas Mas é o número de pessoas pela que arrecadação que a gente tem, o número da população, o espaço e o tamanho do território que a gente tem em Mogi. Mogi tem que ser ter o protagonismo em tudo que for falar, comparando a outras cidades. Com certeza. Bom, eu queria que você falasse um pouco do trabalho do gabinete específico nesse período de mandato, porque a gente começou a acompanhar e a gente está encantado, de verdade, pela maneira como vocês atuam, assim, com vontade, com força, e não só isso, tudo bem que você é do marketing, mas a maneira como comunica isso é muito importante, e eu acho que vocês fazem isso muito bem, então eu queria que você falasse um pouquinho de como é o trabalho no gabinete desde o início. Cara, primeiro eu tenho que agradecer a equipe que me acompanha, é um gabinete maravilhoso. Eu também tenho que agradecer, porque o contato que a gente teve desde então, desse primeiro contato, é incrível, especialmente a Natasha, mas todos eles, porque prontamente atende, a gente mandou o convite aqui, vou verificar, é a maneira como trata. Eu ia falar isso, eu ia esperar um pouquinho o Bi falar, mas é exatamente isso. O jeito humano de tratar o contato com a gente que é munícipe, né? Exatamente. Não interessa quem a gente é aqui na cidade, mas assim, como munícipe, essa agilidade de comunicação, essa coisa de não dá, gente, mas não fica com aquela história de eu vou ver que não sei o quê, não sei das coisas. Não se torna inacessível, exato. como a gente vê esse cenário em muitos aí. Mas eu acho que nesse de enrolar é uma conversa que a gente tem muito forte no gabinete, que a gente tem que respeitar o tempo. O tempo da pessoa que foi até o gabinete pedir algo, o tempo que ela está nos procurando, respeita esse tempo. Ele está deixando de fazer algo dele, está deixando de cuidar da família dele, de fazer o trabalho dele, ou até de ter o descanso dele para tentar falar com a equipe. Então, isso é o respeito de, às vezes, falar sim, às vezes falar não, saber falar o sim. E aqui eu tenho que agradecer a equipe que eu tenho, que é maravilhosa. Uma equipe que é bem entrosada, uma equipe que um provoca o outro. Eu acho que para você ter um mandato bom, você precisa de uma equipe muito boa. Não adianta nada você ser um vereador com boas intenções se você não tem uma equipe ao seu lado caminhando, disposto. Porque a agenda de vereador, de político, tem final de semana, tem sábado, tem domingo, tem feriado. A gente não é político, mas a gente sabe disso aí, né? Sabe bem. Então, tem o Vini aqui que tá me acompanhando. Coitado, o Vini... Eu imagino o papel dele. Eu já deixei o Vini na casa dele uma vez, tipo, 1h da tarde. A gente já tinha feito uma reunião de manhã, umas agendas de manhã. Deixei 1h15, voltei na casa dele e falei, vamos ter que sair de novo. Ele tipo, o que aconteceu? Mesma coisa a Natasha. A Natasha teve filho e com o filho lá de 6 meses, estava me acompanhando 1h da manhã na campanha do ano passado. E assim eu posso falar. Mas eu acho de extrema importância estar bem assessorado.
Perfeito. Político, ele tem que estar bem assessorado, com gente preparada e com gente disposta. Porque eu acho que a gente, às vezes, acaba sofrendo por não ter acesso, ou por ser mal atendido, ou até mesmo o político em si, com o seu trabalho, ele não consegue desempenhar o que precisa, muitas vezes por conta da assessoria, de estar mal assessorado. E de se colocar indisponível. Gente, é a pior coisa, eu acho. Nossa, isso é Não é horrível. verdade? Ou se colocar totalmente indisponível. E eu acho que cai naquele nosso primeiro assunto, que é você também trazer uma equipe que está fora da sua bolha. Sim. Entendeu? A Mariana é uma que faz a nossa comunicação fantástica também. Beijão pra Mariana. Ela é uma pessoa que nem estava com a gente na campanha. Talvez se alguém ver, pode falar, pô, mas não tem nada a ver. Não, mas a gente precisa, às vezes, sair. O Will, que, cara, é o meu braço direito, caminha comigo pra cima e pra baixo. O Will nunca tinha trabalhado na política. Eu falei, cara, vem que vai dar certo. Eu acredito que vai dar certo e deu certo. O Sidney, uma pessoa totalmente diferente da gente, já tinha trabalhado no poder público, mas uma pessoa um pouco mais, não vou falar que é mais velha, mas mais experiente, mais tranquilo, porque aí pega uma juventude, blá, 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 ele, calma, gente, calma. Então a gente precisa dessa salada de fruta para sair um trabalho bem feito, e vocês falando isso Não, mas é verdade. deixa lisonjeado. A gente é bem, Não, bem, a gente bem é chato crítico. pra Nossa. caramba. Eu sei o que é chato, vocês não são nem um pouquinho chatos. Não, mas é que a gente não é entre a isso. gente. A gente, claro que a gente não fica bombardeando ninguém com o que a gente acha. A gente não precisa. Mas entre a gente analisa muita coisa, a gente se manda muita coisa aqui o dia inteiro, justamente para que a gente esteja antenado, mas para que a gente fala, putz, isso não tá legal, né? Mas não vou ficar falando, é entre a gente essa análise, mas a gente acha muito importante isso. Não, eu brinco. A chatice é no ponto de vista, assim, bem o crítico pros dois lados. Pro bom, pro ruim, pro que tá legal, que não tá. Mas eu brinco, quando fecha a porta, baixa a cortina lá, o pau quebra Nossa, entre nós também. Abriu a cortina, abriu a porta, tá todo mundo maravilhoso. Eu fiquei até sabendo, me proibiram de ir com uma polo amarela que eu tenho, olha lá. A assessoria de olho, ó. Porque falaram que quando eu vou com essa polo, hoje, eu tô com um humor não muito agradável. Então, a camiseta já ficou queimada já. Quando eu entro, não vim de amarelo, É coisa da Nathalie da Mari, porque não gostou que eu vim de amarelo. Eu tive uma chefe que, quando ela tava de coque, ela parecia de coque, a gente falava, ferrou. Que ela ia dar pá virada. É incrível essas coisas, né? De lavar o cabelo, né? Mas ela ia assim, dar pá virada com o coque. Incrível. Mas quero até deixar publicamente, a minha equipe é uma equipe que eu amo, que vai muito mais do que só profissional. A gente conversa da vida pessoal, a gente se diverte, chora junto. A gente passa o tempo inteiro juntos, né? Assim, o trabalho, ele é muito... Hoje em dia, ele é muito intenso, ele tá muito... E o respeito entre nós, cada um tem a sua particularidade, às vezes. Eu sou pai muito recente, meu filho fez 1 ano agora, então eu tô me adaptando ainda nesse mundo de pai. E não existe mais aquela história de da porta para dentro do trabalho, você esquece os problemas pessoais. Somos um só e não existe nosso coach, isso. Glauco Rocha, da People Trainer, ele fala, gente, não existe você largar a vida pessoal. Você tem que ser um só, você tem que saber administrar as coisas, mas você é um só, né? E aí, quando eu tenho um problema no gabinete, é um problema do gabinete. Mas o ambiente que respeita isso é sensacional. Show de bola. Bom, 2024, os planos. 2024, serei candidato. Muito serei bem. candidato outra vez. Tudo indica, eu acredito que seja para reeleição. Não me vejo disputar em outra esfera, mas não posso falar nunca, porque podem fazer um corte, depois falar assim, ele falou que não seria, que vai, entendeu? não sei o quê. Mas me coloca à disposição do partido, da cidade, eu acho que isso que é o fundamental. Então, 2024, estarei concorrendo às eleições outra vez. Acredito, se fosse hoje, acredito no cenário ainda do legislativo como vereador e pretendo que a gente esteja reeleito entre os mais votados. Estamos trabalhando para isso e muito empolgado, que é a hora de prestar conta. Eu acho que será uma campanha totalmente diferente, porque 2020 você vem como uma possibilidade, talvez uma nova opção. E agora 2024 a gente tem que provar o que foi feito, é hora de apresentar o que foi feito, como foi os posicionamentos durante o mandato. Então a gente está bem empolgado. Eu acho que isso motiva e que a gente faça uma campanha bem criativa. Com certeza, é o que a gente espera. Eu até falo isso porque em 2016 a gente teve um lance na campanha que foi um diferencial, foi bem
criativo. Porque a gente saía para a campanha e tava todo mundo reclamando nas redes sociais sobre o Santinho. O famoso Santinho. Sim. Eu não aguento mais Santinho na minha caixa de correio. Não aguento mais Santinho na minha garagem. Eu lembro que tinha uns amigos e meu irmão junto. Falei, cara, vamos recolher tudo, vamos limpar. Porque se perguntarem quem está limpando, a gente fala, é o candidato. É uma forma da gente apresentar o nosso material de uma forma que a pessoa venha pedir. E, cara, isso daí foi um sucesso para nossa campanha. Foi um sucesso. Eu lembro que a gente tinha as carreatas, assim, a gente saía pendurado com um saco de lixo, assim, com um cesto de lixo. E o pessoal olhava e falava, meu, cadê o seu material? E a gente, a placa aqui, ó, tá aqui o nosso número. Ah, você quer o meu material? Ah, então tá, eu te dou. E a gente distribuía muito com mais eficaz, vamos falar dessa forma. E um retorno positivo na internet muito legal. Tinha muita gente que falava, pô, eu vi um pessoal fazendo campanha. E com gasto muito menor, né? Muito menor. Eu vi um pessoal fazendo campanha e o pessoal recolhia o lixo e dava o dele. Eu achei demais. Então a gente quebra a cabeça em 2024 que a gente tem alguma ação bem criativa para que consiga se destacar. Em 2020, a gente teve um cenário bem modificado na Câmara, uma renovação muito grande dos vereadores. Como que você vê isso para 2024? Eu acredito que ainda a gente viva um mundo de renovação. E eu acredito que a gente terá uma mudança significativa. Eu acredito que ainda a gente terá uns 50% da mudança. Eu não consigo pontuar quais serão as mudanças, mas eu vejo que tem muita gente de fora que está se preparando, está se articulando cada vez mais e serão candidatos preparados para ocupar esse cargo na Câmara. Então, eu acredito que a gente tenha de novo um cenário de mudança. É importante, né? Importante, mas que tenha uma mudança com qualidade, né? Por favor. Exatamente. Precisa de uma mudança com qualidade, com respeito. Eu acho que não pode se perder a ética, sabe? O cara não pode perder aquilo que ele representa uma população. E com preparo, né, Bia? Eu volto lá na parte da educação política. As pessoas precisam se preparar para serem políticos. Já que elas não tiveram lá atrás, quem quer entrar nisso agora? Exato. Não é porque você gosta ou porque você acha ou porque que pode você é conhecido. Ou tem porque muito você é conhecido, conhecido, ou porque, sei lá, qualquer fator que você pode ser um candidato sem se preparar, sem estudar a política e entender, porque a gente tem muito candidato despreparado. Nisso perfeitamente. Um exemplo disso que, como eu falei, em 2016, eu fui candidato, já tinha minha graduação, tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura para aprender, ao mesmo tempo fiz uma pós-graduação em gestão pública, fui também trabalhar no partido, fiquei à frente da coordenadoria do PSD Jovem, então eu fui cada vez mais aprendendo de política. Em 2018, que eu não era candidato, não fiquei fora das eleições para também aprender. Então, isso que é se preparar para quando você assumir um cargo. Eu fiz uma pós-graduação em gestão pública, eu fui trabalhar como assessor parlamentar, comecei na prefeitura, depois tive um tempo como assessor do deputado federal Marco Bertaoli, tive a oportunidade de trabalhar no partido, então você tem que cada vez mais ter bagagem. E é uma construção, né? Com certeza. Não é do dia para a noite. Nunca para. Nunca para, exatamente. Não pode parar. A política é algo que você tem que estudar. Todo mundo fala assim, médico estuda muito, piloto de avião estuda muito. Um político quer alguém que tenha que estar mais ligado em tudo, a diferença é que gente. o político que não estudar, ele é engolido facilmente. E aí a gente pode falar de pessoas que apareceram na política e sumiu. Deu um boom e sumiu. Não fica mais. Porque se acomodou ou acreditou que a partir de agora será do meu jeito. E eu acho que lentamente, mas o cenário político está mudando. Está exigindo gente mais preparada, né? Tá. Cada vez mais tem gente mais preparada e mais opções de se preparar. Exatamente. Então, o cara que não é preparado é porque ele não quis se preparar. Exato. Eu participei ano passado da Politize, que é... Legal. Só que é surreal o cenário. Mogi, a gente tem quase 500 mil habitantes. As inscrições foram abertas e tiveram 13 inscritos e 3 que finalizaram. Então, assim, para mim foi um cenário assustador, né? Porque, poxa, ninguém tem interesse em política, em aprender, independente se vai sair candidato, não é sobre isso. É sobre você aprender política mesmo, né? Não, é até para conseguir votar com maior poder de escolha, né? Quando você tem conhecimento. Com certeza. Questionar também, saber qual é o Exatamente. posicionamento, entender. Porque uma coisa que hoje
algumas pessoas procuram na política e nunca vão achar. E isso que eu acho que algum cenário fica conturbado. Salvador da pátria. Você não vai achar aquele político que vai te representar de A a Z. Não tem como. Somos pessoas humanos totalmente diferentes uma da outra. Agora você tem que entender qual que é o sentido e qual vai se aproximar do que você quer. Entendeu? Agora ele me representa de A a Z. Não vai achar. Não vai achar. Eu não represento, talvez minha esposa de A a Z. Burro, não vira? Quem acredita cegamente. É os famosos radicalistas, né? É o radicalismo na política. Onde que leva isso, gente? O radicalismo não leva a lugar nenhum, em área nenhuma. Bom, eu vou perguntar, né? Mas vamos lá. Qual o cenário que você enxerga, estando hoje no partido, para a prefeitura de Mogi? Do meu partido? Da prefeitura de Mogi, eu sou bem direto. Não tem nada definido. Eu sei que não tem nada definido, mas a gente gosta de causar uma polêmica. É importante falar. Eu acho que o PSD, em Mogi, a gente tem o nosso líder, que foi muito bem votado. Volto a falar de novo do deputado Marco Bertaoli, que deu um exemplo de como ainda fazer um bom mandato e ser referência para a população. O deputado ficou há 8 anos fora da prefeitura e é muito bem lembrado. O exemplo disso e a prova disso foi o resultado nas urnas. Foram 80 mil votos aqui em Mogi das Cruzes. Sim. É muito voto. Nenhum deputado federal foi tão bem votado na história de Mogi das Cruzes. E mesmo como prefeito foi a maior aprovação. Fora prefeito isso com maior aprovação. Né? Então você tem a maior aprovação 8 anos distante e ainda ter frutos. É algo muito significativo. E se eu colocar bem, não é nem 8 anos, eu acho que chega a 10 anos. Né? Então, tendo essa resposta, a gente sabe que é alguém, um líder, que a população respeita muito. E não tem como você se ausentar de uma disputa em 2024. Então, o que eu acredito do nosso partido? Teremos um candidato junto com um partido que caminha com o PSD, que é o PL, do Valdemar, que é outra liderança da cidade. Então, o PSD e o PL terá uma chapa de candidato. Junto. Isso terá. Tá. Isso se for um spoiler, eu posso afirmar que o PSD e o PL terá. Eu só não consigo Mas o Damásio já se lançou como teremos ótimos nomes. E o exemplo disso, o Damásio, que também foi muito bem votado. Tem o Theo. O Theo foi um secretário fantástico de saúde que teria muito a agregar na cidade, que muita gente conhece, que é da escola do Marco Bertaoli, foi secretário do Marco. Então, é um ótimo nome. Sim. O próprio Marcos Melo, que se coloca à disposição, faz parte desse grupo, é um nome que aparece nas pesquisas. Então, eu não tenho como falar qual será o nome. Isso eu não consigo falar para vocês. Mas que o PSD e o PL terá uma chapa, não sei quem vai ocupar de prefeito e vice, mas terá uma chapa para candidatura do ano que vem. Isso é certo, não tem como fugir disso. Então, o PSD, com os seus líderes, que é o Marco Bertaoli e o PL, com o Valdemar Costa Neto, terá um candidato, sim, a prefeito de Mogi. E, de maneira geral, como que você enxerga a próxima eleição para a prefeitura, esse cenário em Mogi? Eu acredito que vai ser muito dividido e polarizado de novo, ou a gente vai ter mais opções, vai ser uma coisa mais distribuída? Eu acredito que fica naquele cenário que, para mim, vai ser os três. Um candidato do PL e do PSD, o candidato que é o Caio, que vai tentar sua reeleição, e tem um terceiro que é um partido de esquerda que é liderado pelo Rodrigo Valverde, PT. Que não tem como, que é o PT. Que inclusive foi muito bem votado na última eleição que aumentou, também. E até porque o cenário do PT em Mogi e no Brasil vem crescendo. O Lula voltou a ser presidente, tem alguns estados que tem o PT de volta no governo, não é o cenário de São Paulo, mas que tem uma bancada forte. Então, eu acredito que teremos facilmente esse candidato do PT, que é o Rodrigo Valverde. O que eu acredito que, por ter 3 candidatos, inevitavelmente teremos um segundo turno. Tá. Pelo número de eleitores, não tem como a gente fugir do segundo turno. Então, no segundo turno, a gente vai ver muito essa polarização. Com certeza. Então, aí vai ficar aquele, eu não voto nele, eu votei no terceiro candidato, não estou colocando o Rodrigo como terceiro candidato. Estou colocando 3 opções. Mas algum desses 3 vai ficar fora do segundo turno. Não tem como. E aí quem votou nesse que ficou fora... que pode decidir. Entendeu? Então eu acho que vai ser uma campanha do que foi mudado e o do que era. E a população vai definir. Você gostou do que mudou? Você gostou do que mudou?
do que era o novo, do que está acontecendo agora, ou você gostava do que acontecia antes? E a população vai definir. A população vai definir, eu gostava como era antes. Não, gosto agora, que mudou. Cada um vai surfar no que apresentou para a cidade. Temos um tempo pela frente e já vale começar a reflexão sobre isso. Né? Vale. Vamos prestar atenção, pelo menos, né? Exatamente. Porque se você pegar, tem muita gente, eu tô desiludido com a política. Primeiro, vamos separar. Exato. A política federal, a política do governo, que é estadual, e a política municipal. Como está a sua cidade? E aí é fácil. Segundo, a política vai continuar existindo. Alguém vai ter que estar lá. Então Alguém ajuda vai a ter que escolher tá com lá. consciência que é a melhor forma. Tá lá. E eu acabei de falar, vai ser grupos do agora e o grupo do que foi. Você decida. Você gostou do que era? Ou você gosta do que está acontecendo Ou o agora? grupo que ainda vai ter um novo. Então eu acho que o novo... O deputado ainda... cogita voltar pela prefeitura? Não, o deputado, ele deixa bem claro, e isso até Foi. Muito importante essa pergunta. Teve uma matéria que Isso, saiu é aí, muito... né? O deputado deixou sempre bem claro que amou ser prefeito. E que nessa trajetória política dele, ele quer encerrar e ele quer ser prefeito outra vez. Ele vai ser prefeito outra vez. Mas não quer dizer que seja em 2024. Não é o momento, entendeu? talvez. Então, por exemplo, quando eu estou deixando bem claro aqui, ele vai ser prefeito um dia, em um ano, em uma ocasião. Mas não ele tem estou outros planos afirmando antes que disso. seja em 2024. Isso não. Certo. E aí, quando a gente fala, tem gente que achou que já era ano que vem, e aquilo que eu te falei já, um deputado que tem uma expressão de voto tão significativa, não tem como não ser sempre lembrado pela população. Quando você faz uma pesquisa hoje e fala quem você quer para prefeito, o nome dele sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Mas como aparece o último prefeito, e aí, infelizmente ou felizmente, perdeu a última eleição, aparece o nome do atual prefeito. Então, o nome do deputado é muito relevante nas pesquisas. Então, sempre aparece. Quem você vai votar? O cara fala, no Caio. Vou votar no Marcos Mello. Vou votar no Bertolli. Outro nome significativo que aparece é o Junge. O Junge sempre aparece na pesquisa. Sempre o nome dele é citado. Teve uma relevância. Então não tem como você deixar de fora ou não respeitar a liderança desses políticos. Não tem como. Muito bem. Eu passaria mais horas falando sobre tudo isso, porque a gente já foi ama, o tempo? já foi o tempo. É assim que acontece. Aqui tem Nárnia. Dá uns cortes. E eu quero te agradecer imensamente, não só por hoje, mas por todo esse histórico que a gente começou a traçar com o Dia Mundial da Criatividade e que daqui para frente a gente consiga fazer muita coisa junto em prol da cidade, do desenvolvimento social que a gente tanto batalha, né, Bi? Através da criatividade. Perfeito. Não, eu, mais uma vez, agradeço o convite, me coloco à disposição, o gabinete está à disposição de vocês para incentivar outros projetos, incentivar a Lea Campos, conte com a gente mesmo. Eu sou um parceiro de vocês, quero me colocar à disposição. E nos assuntos da cidade também, o gabinete sempre vai estar de portas abertas. Se não conseguir falar comigo, que no momento eu garanto que passando algumas horas eu vou te dar um retorno ou te ligo, mas o gabinete sempre vai estar aberto para vocês, para todo mundo que ouve o podcast de vocês, para a população de Mogi. Conte com um parceiro, conte com um vereador que é amigo de vocês. Obrigado mesmo, obrigado a toda a sua equipe, que realmente é incrível. O seu Instagram? Instagram, fácil, @bigêmeos. Não tem como errar. Facebook, @bigêmeos. A gente tem um site também, fácil, www.bigêmeos.com.br. Eu já ia falar arroba de novo. Então é tudo Bigêmeos. Bigêmeos com arroba ou sem arroba, você acha no Facebook ou no site. Perfeito, muito obrigado. Nosso primeiro político aqui batendo esse papo com a gente. Foi o primeiro a aceitar vir para Berlina, Que né? Foi. Eu quero participar mais vezes. Venha. Canal. E aquele corte. Bia e Rodrigo estarão nos Frenéticos 2024. Oi. Ó, Já. dá asa pra cobra, fala. Dá asa pra cobra. dá. 2024. A Bianca já sabe, eu já vou começar a me preparar de agora, que eu sou Nossa, assim. você arrumou pra minha Arrumou, cabeça. arrumou, Você não é tem isso. noção. Obrigado mais uma vez, tamo junto. tamo Ao junto. canal nosso, os nossos canais do Instituto Sim. também estão abertos para você, para as ações do gabinete, sempre que precisar e sempre que quiser. Volte, que a gente tem muito, pros frenéticos também, e volte, que a gente sempre tem muito para falar. Estou à disposição. Obrigado. Obrigada. Bi. Obrigado, Valeu. feliz demais com esse... Esse Te cortei, dia mas 21, só para falar esse dia 21 disso. de abril tá sendo
ainda assim. Pra nas gente- nuvens. E eu fazia o convite, né? No dia 20. Não, É 21 Hoje é hoje, 21. hoje e amanhã tem as atividades online, ainda dá Isso. tempo de participar, então entra aqui nos links do Instituto Lea Campos, @Instituto Lea Campos, para vocês poderem acompanhar o que a gente fez. E depois os a gente vai... painéis também. Os que painéis são estão lá. online. E depois a gente vai disponibilizar esse conteúdo todo nas nossas redes, tudo que aconteceu no Dia Mundial da Criatividade. Pra gente é uma honra A nata da trazer. nata. Trazer. Nossa, só gente boa participando. Eu vi lá no painel Tá muito incrível gente boa. mesmo. Até o Felipe daqui vai estar. Todo mundo. Mesmo. Inclusive, Muito quero agradecer a Artes Filmes, Muito. onde a gente grava o nosso podcast. Foi um parceiro incrível para gravar os painéis das atividades online do Dia Mundial da Criatividade. E vamos, que esse movimento Bora. da Revolução Criativa não para. É Tá só só o começo. começando. Gente, obrigado. Bi, obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Até.